Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a ansiedade e as consequências emocionais que ocorrem com as pessoas que sofrem o racismo. Para falar sobre o tema, o meu convidado é o psicólogo Jade. Olá, Jade, tudo bom? Olá, Josi. Obrigado pelo convite. Sou Jadiel, sou um psicólogo clínico. Para mim é um prazer estar aqui nessa entrevista com você, passando informação, né? Conteúdo informativo para toda uma população, né? Então, é um tema bastante pertinente que você trouxe para a gente abrir aqui na discussão, né? Então, a gente pode começar se você quiser. Claro. Como a psicologia vê o racismo? Falar do racismo é um tema muito complexo, Josi, porque falar do racismo é falar de uma verdadeira estrutura que atravessa o tempo, né? Então a gente está falando também de uma questão histórica, além das consequências da saúde mental, né? Então é importante frisar aqui que o racismo em si, ele traz diversos desdobramentos, né? Além do histórico. Mas falando da história, é importante lembrar que a história do negro, por exemplo, que sofreu durante tanto tempo as vias da escravidão, ainda continua reverberando isso, que é quando encontra, socialmente falando, esse fenômeno do racismo, né? O que é o racismo? Que é nada mais, nada menos do que uma estrutura, né? Muito bem estruturada, aliás, que traz a discriminação, o preconceito, a violência, e que usa da força social de dominação para poder um grupo usa de uma força para poder se sobrepor a outro grupo social, né? Então, nesse caso, a gente está falando de um tipo de racismo, né, que vai falar sobre raça, e que vai falar sobre discriminação, e que vai falar de toda a sua consequência, né? Então, o racismo a gente pode entender como toda uma estrutura que atravessa essa linha histórica, que favorece um grupo que trabalha pela força para obter o poder, os privilégios sociais, e que, de uma certa forma, limita o direito do outro a ter o acesso, né, socialmente falando, a todos os direitos, como qualquer outro cidadão social. Quais são as consequências emocionais de uma pessoa que sofre racismo? Bom, as consequências são muitas, né, Josi, que vão desdobrando e outras consequências também. Mas a gente pode apontar algumas coisas que acontecem com as vítimas que sofrem o racismo, que encontram o racismo. Então, a pessoa que encontra com racismo estrutural, ela vai encontrar com uma estrutura que vai falar sobre a discriminação, que vai falar sobre o preconceito, que vai falar sobre a violência. Então, o racismo, ele se expressa, né, através desses viés, inclusive numa ideia sobre uma incerteza, uma ideia sobre a incapacidade do outro para estar presente em sociedade e para ter direitos dos seus próprios direitos, né? Então, trazendo para o campo, né, nessa analítica psicológica, no campo da saúde mental, a gente vai ter diversos apontamentos de uma pessoa que sofra discriminação e violência, né? A gente tem o estresse, a gente tem uma autoconfiança abalada, a gente tem uma pessoa que tem um desdobramento em diversos tipos de ansiedades e diversos graus de ansiedade. A gente tem casos de pessoas que desenvolvem agorafobia, baixa autoestima e diversas outras consequências oriundas desse tipo de violência, que é a violência estrutural do racismo. Esses problemas que você citou já são problemas emocionais que as pessoas que sofrem esse tipo de violência começam a desenvolver. Exatamente, Josi. Então, essas instâncias que eu estou trazendo, né, elas vão sendo manifestadas na pessoa que sofre esse tipo de violência através de sintomatização, né, e também a sintomatologia dessas causas, né. Então, a pessoa que sofre esse tipo de violência, então ela vai desenvolver os sintomas do estresse, os sintomas da baixa autoestima, os sintomas da ansiedade, né? Então a gente tem os problemas emocionais e os problemas psicológicos, além de outros desdobramentos também, né? Então, um está correlato ao outro. E a gente também tem, dentro desse parâmetro, né, das consequências emocionais da pessoa que sofre o racismo, uma
instabilidade social para poder se afirmar, né? Uma insegurança para estar na presença das outras pessoas, né? E isso vai acabando desdobrando cada vez mais, né? Agravando, na verdade, cada vez mais o quadro emocional e o quadro psicológico, levando realmente alguns diagnósticos, como ansiedade, como depressão, né? Como outras fobias que a pessoa também vai desenvolvendo, como a fobia social, fobia da presença do outro, né? A dificuldade de se afirmar, a dificuldade de falar em público. Então, são diversas as consequências da vítima, da pessoa que é vítima, quando passa por esse tipo de violência oriundas do racismo estrutural. Então, a pessoa que sofre esse tipo de violência, ela começa a ficar inibida, com medo de falar em público, já pensando naquilo que aconteceu antes. Porque, veja, quando uma pessoa ela passa um episódio, acho que é interessante a gente poder clarear esse lugar. Quando uma pessoa passa por uma situação do racismo, o que é que acontece com ela? Ela, primeiro, que ela é desmerecida e criminalizada e também é apontada em diversos aspectos. Todos esses aspectos tiram o valor dessa pessoa, tira a confiança dessa pessoa. E esse é um movimento que os negros vêm sofrendo há muito tempo. Né? Se a gente for parar para pensar na história da escravidão, que é interessante lembrar aqui que o negro foi escravizado, não pacificamente, com muita resistência, com muita luta. Mas se a gente for parar para pensar nesse ponto, que é muito interessante, a gente vai entender que nesse processo desse desdobramento de ser vítima do racismo, muitas coisas são tiradas da vítima, né? Inclusive a segurança de poder se afirmar, inclusive ela fica retida para acessar as emoções dela, ela fica se depreciando, né? Então, são muitas consequências que vai acontecendo com a pessoa que é vítima do racismo. Quais são os problemas psicológicos que em seu consultório você recebe em decorrências emocionais relacionadas ao racismo? Na minha clínica, enquanto psicólogo, eu tenho uma atenção especial, né, que é meu público-alvo, que é trabalhar a masculinidade. Eu trabalho diversos tipos de masculinidade. Meu público-alvo são homens, mas em especial a masculinidade do homem negro, que também é onde eu me encontro, né? Então, comumente com diversos outros homens negros. E aqui eu posso trazer alguns pontos que são muito interessantes, que acontecem oriundos do meu público-alvo, que são homens e negros, uma dificuldade de acesso a si mesmo, uma dificuldade de acesso às emoções, uma dificuldade de autorreconhecimento, uma dificuldade de aceitar a própria negritude, uma dificuldade de reconhecer o ponto histórico da própria escravidão, um ponto histórico da própria estrutura do racismo, né? Então, essas são uma das demandas que eu encontro enquanto consultório, e essas demandas vão se desdobrando em problemas para os pacientes, né? Então, uma pessoa que ela não consegue se acessar, ela não consegue se ouvir. Uma pessoa que ela não consegue se ouvir, geralmente ela está obstruída dela mesma. Então, ela vai buscar recursos, né? Às vezes, e por vezes, mais violentos, como gritos, né? Como uma dificuldade de ouvir a outra pessoa, a rispidez, né? A baixa autoestima também é um recurso que vai se buscar quando a gente está obstruído de acessar nós mesmos. Historicamente também o homem tem um ponto muito interessante, que é quando a gente nasce, né? Nós somos colocados no eixo da coisa, a gente está falando aqui de uma estrutura machista também, né? Então, de uma certa forma, a gente é colocado no lugar para não ter acesso às nossas emoções. Quem nunca ouviu aquela frase, homens não choram? E homens choram sim, né? A gente tem o direito de chorar e de se acessar. Então, quando a gente está falando sobre essas consequências oriundas do racismo, e o que mais aparece aqui na minha clínica é justamente essa dificuldade do acesso ao próprio afeto, ao próprio reconhecimento de si mesmo, a própria afirmação em ser uma pessoa negra, né? A própria aceitação sobre a negritude e o que ela significa. Então, aqui a gente vai trabalhando todos os sentidos que são atribuídos pelos pacientes nessas instâncias psicológicas. Será porque acontece essa questão da não aceitação? Será que a pessoa tem medo do outro não aceitar como ela é? Existe uma pressão social muito grande, né, Josi? Porque, veja,
A pessoa negra, depois que a gente tem a promulgação da Lei Áurea, né, então o negro, de uma certa forma, ele ganha a tal liberdade, né, que eu tenho algumas críticas contra essa liberdade, porque a gente acabou reverberando todo o movimento do racismo, inclusive hoje. É o que se tornou o racismo estrutural, que é essa segregação de direitos, segregação de acessos, segregação de tudo. Então, de uma certa forma, a gente nunca deixou esse lugar, né, da escravidão, o lugar da senzala, o lugar de subalternidade, o lugar onde o negro é colocado de forma que a sociedade não o reconheça. E o que é oriundo do negro é mal visto, né, por uma questão de preconceito, por uma questão de discriminação, e que tudo isso contempla o racismo estrutural. Então, a pessoa negra, para se afirmar, né, ela tem uma dificuldade, porque essa estrutura do racismo, ela vai trazer para essa pessoa uma pressão muito grande sobre tudo que ela contempla, todas as ideias, tudo que ela quer afirmar, tudo que ela quer fazer, né? E isso a gente pode contemplar em diversas classes socioeconômicas para uma pessoa negra. Então, o que é do negro, quando não é descriminalizado, há um preconceito muito grande, ou a sociedade coloca como algo que não tenha muito valor, né? Então, é uma luta, precisa de muita discussão, de muita abertura, para que esse lugar do negro em sociedade seja contemplado e também apreciado de uma forma generalizada, como um homem branco, como um homem asiático, como uma pessoa indígena, enfim. É preciso ainda muita abertura, muito trabalho, muita política e muita discussão para que a gente possa alcançar esse lugar de direito sem ter essa sensação da pressão política, da pressão social, né, da depreciação social, de uma certa forma, sendo até um pouco mais incisivo. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Conseguiu, sim. Como lidar com o racismo e a saúde mental? Esse é um ponto interessante, porque o que a gente encontra hoje, né, nos parâmetros, por exemplo, da saúde pública? Existe já uma rede de apoio psicológica, psiquiátrica, que faz esse cuidado com a saúde mental, mas é importante a gente ter mais políticas que permitam a abertura de discussão, políticas públicas, sobre os cuidados da saúde mental específica da população negra, porque a população negra no Brasil, ela é oriunda da própria violência social. Então, isso está para além de reparação histórica, está para cuidados com a saúde mental. Então, é importante, né, que o tema sobre a negritude seja amplamente discutido, debatido nos meios acadêmicos, nos meios políticos, nos meios sociais, para que possa ser contemplada não só a história do negro a partir da escravidão, mas para além disso, né? Então, projetos que ajudem o negro a se reconhecer e aceitar a negritude, abertura para a discussão de políticas públicas, implementação das políticas sociais em saúde pública, em saúde mental, para o acolhimento dessas pessoas, né? Enquanto clínica psicológica, por exemplo, Josi, eu tenho ouvido muita demanda de muitos pacientes que trazem sobre o psicólogo ou a psicóloga não reconhecer esse lugar, né, da negritude e trazer como se o próprio paciente tivesse uma ofensa pessoal com isso, né? E nós temos até uma ofensa pessoal com isso, porque é o nosso passado, é a nossa história. Mas a falta de conhecimento, a falta de tato, a falta de sensibilidade com a história da população negra, de uma certa forma, agrava esse quadro social que a gente está vendo. Então é preciso muita discussão. Eu acredito, enquanto psicólogo, que a gente está num lugar que ainda vai demorar muito para a gente poder conseguir essa abertura de forma totalitária e que a gente possa realmente desmembrar essa estrutura do racismo. Então, voltando à questão do debate, da aceitação, eu acho que esse debate, essa aceitação, ela já tem que ser trabalhada desde a educação infantil, lá com os pequenininhos, para que eles já cresçam se aceitando. Exatamente, Josi, faz todo sentido, né? Quando a gente pensa na educação infantil, onde se começa a sociabilidade, socialização, né, a troca com o outro, não só uma troca pedagógica, mas uma troca afetiva também,
a gente se esquece de um ponto que é o antes disso, né? Onde essa criança está inserida, como que é o pensamento dessa família, como que essa família trata a questão, sendo uma família negra, sendo uma família branca. Então, como é visto isso, né? Então, a política para a educação tem que começar com a educação dos pais, né? Então, o que os pais passam, os responsáveis passa para essa criança que ela vai apresentar no âmbito escolar, enquanto escola, enquanto instituição de ensino que vai transmitir conhecimento e educação, é preciso que tenha muito mais debates, muito mais reconhecimento da história e entender que, de uma certa forma, a gente ainda tem um modelo eurocentrado da educação. É poder difundir novas práticas, infundir também novas práticas que contemplem mais o âmbito da negritude. Porque hoje a gente tem na população do Brasil, por exemplo, mais da metade da população se reconhece negra, né? E a gente tem uma estrutura de ensino que não contempla essa negritude, né? Então, poder ampliar esses espaços pedagógicos de ensino e contemplar a família, até a gente volta na questão anterior, né, de como lidar com essa estrutura do racismo, é um trabalho em conjunto, né, dessas instâncias para poder realmente, de uma certa forma, ressignificar muito desses pontos que o racismo está atravessado, que é na escola, é em casa, é na sociedade, é num todo, é na religião, é em tudo, né? Infelizmente, essa estrutura está atravessada. Em todos os ambientes, né? Felizmente, no convívio diário, no convívio no trabalho, é na escola, é na religião, é na música, é na televisão, é na rua, é em lojas, né? Uma pessoa negra dizer assim, olha, eu entrei numa loja e não segurei minha bolsa, eu fiquei em sinal de alerta, é quase raro, né, dizer assim, essa pessoa não passou isso. Uma pessoa negra geralmente acaba passando por isso, né? Então, são experiências que vão revelando o quanto é presente essa estrutura na nossa vida, né? E lembrando que não é um problema nosso. O racismo estrutural é perpetuado pela branquitude e que muitas vezes nos culpa, né, por, de uma certa forma, a gente viver, né, se debatendo com essa estrutura. É verdade. E tudo, muitos falam, chega de mimimi. Tudo é mimimi. Tudo é mimimi. Achando que a pessoa que reclamou, que reivindicou, está errada. E, na verdade, o erro já está na história, né, Rose? A partir do momento que você tem um país que escraviza por 400 anos um povo e que depois não faz uma retratação social, uma retratação histórica, exclui essas pessoas do direito básico, exclui da saúde, né? Não é de se esperar menos do cenário que a gente está vendo hoje, né? Então, por isso que eu digo, a gente não aceitou, enquanto os negros, a escravidão de forma pacífica, sempre foi com muita luta e muita garra. E vamos continuar lutando para que a gente possa incorporar a abertura do debate, a abertura dessa ressignificação da nossa população negra. Acho que é importante frisar isso aqui. E nem tudo é mimimi, né? A gente sabe que tem uma cultura aí, essa cultura mais imediatista que não se dispõe a estudar, a entender, a procurar, a abrir a mente para poder discutir com o tema. Então, tudo acaba se tornando mimimi, né? É verdade. Diante do racismo, vem as consequências do sentimento de tristeza. Onde pode chegar todo esse sofrimento? O sentimento de tristeza, né, é preciso tomar muito cuidado e ter muitos cuidados com ele, porque um sentimento de tristeza agudo, ele vai indicar algumas coisas, que esse sentimento, inclusive, sendo oriundo de uma situação de violência promovida pelo racismo, ele vai gerar um estresse mais agudo, vai gerar uma ansiedade, e juntamente com o com um sentimento de tristeza, isso pode levar a uma depressão, né? Então precisa tomar muito cuidado. Então a depressão, ela é um estado, né, mental, um estado psicológico, onde a pessoa tem diversos rebaixamentos afetivos, inclusive tem, de uma certa forma, as suas energias drenadas, então ela não consegue lidar com a cotidianidade, lidar com as eventualidades do dia a dia. Então é preciso um olhar mais acentuado, é preciso um olhar mais cuidadoso para lidar com essa tristeza oriunda desse lugar da violência promovida pelo racismo. Então, o correto das pessoas que sofrem esse tipo de violência é procurar um psicólogo, fazer uma terapia. Sim, com certeza. É indicado, né, que essa pessoa possa ser acompanhada, possa ser acolhida, né, que ela possa promover a saúde mental dela e que ela não se deixe,
né, a bater por esse tipo de violência, né? É poder saber que ela não está sozinha, que existem grupos de apoio, existem terapias alternativas, existe a própria história do negro, onde ela pode se aprofundar em diversas leituras, com diversos autores, que podem ajudar nesse autorreconhecimento e nesse fortalecimento psíquico e no fortalecimento afetivo. Então, os cuidados com a saúde mental da população negra é algo que tem que estar presente nos debates hoje. Enquanto clínica, é importante que todo psicólogo possa se capacitar dentro desse processo histórico para poder atender a população negra, porque se você não tem esse contexto, como que você vai acessar a negritude de alguém para trabalhar isso? Então, a coisa se torna um pouquinho mais difícil, né? Então, dependendo do grau que essa pessoa está afetada por passar por esse tipo de violência, né? Então, uma avaliação psicológica, ela pode ser encaminhada para diversos tipos de intervenção, como uma intervenção medicamentosa, uma avaliação psiquiatra, que aí isso vai depender muito do que ela vai desenvolver lidando com essa, né, dificuldade que ela passou, que é a violência, né? Então, a gente não sabe se é um estresse pós-traumático, né, desenvolveu níveis de ansiedade que ela não vai conseguir lidar sozinha, né? Então, é preciso dessa avaliação. É imprescindível que essa pessoa que sofre esse tipo de violência seja acolhida. Essas pessoas que estão sofrendo muito, creio que elas já têm um processo de ansiedade ali instalado. Aí aconteceu essa violência, isso aumenta. Aumenta. A gente tem um agravo nesses casos, né? Porque, veja, ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente pode falar que é um fenômeno social. Nesse século XX é um fenômeno social. As pessoas, depois da tecnologia, né, colocando assim como um marco, existem muitos marcos históricos, mas depois da tecnologia, internet, rede social, a gente teve uma explosão, um boom da ansiedade, em diversos graus, de diversos jeitos. Mas a gente tem alguns sintomas, por exemplo, que as pessoas acabaram naturalizando e não percebem que estão num quadro de ansiedade. Por exemplo, aceleração de fala, aceleração de pensamento, agitação corporal, taquicardia, sudorese, aumento da pressão arterial, tudo isso pode ser oriundo da própria ansiedade. E uma pessoa que passa uma situação de violência, uma pessoa que passa uma situação de discriminação, consecutivamente ela vai acessar a baixa autoestima, ela vai acessar a autodepreciação e tudo que ela já sentia, se ela tem esses sintomas, tende a agravar. Então, agravando, o quadro dela vai se tornar um pouco mais, precisa de um pouco mais de atenção. Então, nesse momento, é preciso entender a ansiedade. Ela é antes do episódio da violência e como ela está depois do episódio da violência e elaborar os tipos de intervenções precisas para o cuidado dessa pessoa. Em meio à turbulência, a sociedade passa por um momento delicado. Porém, para alguns, nada mudou, nada aprendeu, continua praticando os mesmos confrontos e abusos psicológicos. O que passa na cabeça dessas pessoas que continuam tendo a mesma reação de antes? Josi, essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu gostaria de falar um mundo de coisas, mas a gente sabe que não pode falar muito pelo outro, né? Mas socialmente falando, como um fenômeno, né? A gente tem a naturalização de muitas coisas. Então, de uma certa forma, se tornou natural a pessoa não ter empatia social, a pessoa não se colocar no lugar do outro, não reconhecer a dor do outro, não reconhecer a história do outro, né? Então, isso é um ponto. Um outro ponto que eu queria fazer uma abertura é que possa ser que essa pessoa que continua nesse mesmo confronto, praticando as mesmas coisas, ela não consegue se perceber, ela não consegue se ouvir, ela não consegue se acessar, porque quando você tem essa obstrução de acessar a si mesmo, você só consegue perceber o outro. Então, no seu julgamento interior, né, intrapsíquico, se você não tem acesso a se perceber nessa situação, se você está obstruído, você não vai conseguir desenvolver a empatia. Não conseguindo desenvolver a empatia, você vai continuar praticando os mesmos confrontos, né, as mesmas violências. As pessoas hoje, elas falam muito de empatia, só que elas não praticam. Elas estão falando a empatia só
verbalizando, mas a ação não condiz com a fala, ou elas não entendem o que é empatia. E continuam verbalizando, a gente tem que ter empatia um pelo outro, e eu observo que não é assim. A fala não condiz com as ações. O que você acha sobre isso? É um ponto muito interessante, né, Josi? Eu volto a dizer que a empatia, ao mesmo tempo que ela é algo simples de ser praticado, ela é complexa. Porque para se praticar empatia, você precisa se acessar. Se você não se acessar, você não consegue praticar empatia. Você pode falar sobre empatia, mas a prática empática, ela se torna mais distante. Porque para se colocar no lugar do outro, você precisa se projetar para o lugar do outro. Para se projetar para o lugar do outro, você precisa se acessar. Então, a terapia, por exemplo, ela é um lugar, a psicoterapia, onde você pode se acessar, você aprende a se acessar, você aprende a se ouvir. E aí você vai realmente conseguir mensurar como é a sua empatia, se é só uma palavra ou se ela se tornou uma prática. Porque a empatia a gente faz até com uma formiga. Você se bota no lugar da formiga, você não vai pisar na formiga, você vai botar ela no lugar dela, que é lá no formigueiro dela, numa árvore. Você não vai usar da sua força, você não vai usar do seu poder para poder ganhar ou para poder ter o espaço que você quer. Né? Você vai aprender a se mediar e vai aprender a se localizar no ambiente onde você está. E também reconhecer o outro, também reconhecer a luta do outro que a formiga está passando para poder fortalecer, né, o formigueiro, a casa dela, né? E isso não vai fazer com que você tirar ela do seu caminho, não vai fazer com que você desvie sua rota, que você ganhe mais, que você ganhe menos. Muito pelo contrário, você preserva toda uma cadeia de vida, né? Toda uma cadeia, até mesmo do próprio ecossistema, né? Então a empatia, ela está em tudo. Mas as palavras hoje elas estão vindo primeiro. A expectativa, né, até falando um pouco de expectativa, é que todos possam em algum grau, em algum momento, praticar empatia, não só falar, mas praticar empatia. Eu gostaria que você, como psicólogo, deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que ainda pensam e acham que fazer uma terapia, ir ao psicólogo, é coisas de pessoas que louca, porque você sabe que tem pessoas ainda que pensam assim e sofre muito. Então sempre eu estou pedindo para os psicólogos falar um pouco a respeito. Perfeito, Josi. Essa fala é muito interessante porque no meu meio social, por exemplo, eu escuto muito isso. Eu não vou no psicólogo porque eu não tô louco, não preciso do psicólogo porque eu não tô louco, né? Então acho que isso é uma fala que também foi naturalizada socialmente falando. Mas é importante pensar o seguinte: tem coisas na vida que você vai passando que você não vai conseguir passar sozinho, que você não vai conseguir encontrar as respostas sozinho. E quando você pode aceitar a ideia que está tudo bem pedir ajuda, é a hora que você já cresceu, você já amadureceu, você já se permitiu e você está olhando para si. Uma psicoterapia, por exemplo, ela não serve só para quem é louco, se considere louco. Né? Ela serve para todos, porque o autoconhecimento nunca é demais. Tem pessoas que passam, por exemplo, eu tenho pacientes que têm mais de 60 anos e não se conhecem, né? E aí dentro do set eles falam, nossa, eu nunca pensei que eu era assim, né? Então eu fico até alegre quando eu escuto essas falas, porque a gente, enquanto psicólogo, de uma certa forma, a gente vai ajudando o nosso paciente a construir um mapa do autoconhecimento. Né? Coisas que ele acerta, coisas que ele não acerta, coisas que ele conhece, coisas que ele desconhecia, e o como ele quer que seja projetar dessa vida. É ter alguém para acompanhar você no seu caminhar, no seu tempo, sem julgamento. Imagine só, você poder falar sobre o que você quiser, sem julgamento, sem ser apontado, sem ser julgado. E se precisar for ser apontado, você vai fazer isso sozinho. E é onde o psicólogo entra para pedir, calma, tudo bem, seja paciente com você. Às vezes a gente quer só ter paciência com o mundo lá fora, mas a gente não quer ter paciência com o mundo aqui dentro. Então a psicoterapia, bem como outras terapias também, é recomendável para toda a população, para todas as pessoas. O melhor seria se fosse acessível para todo mundo, mas a gente sabe que é uma construção que ainda está longe de chegar no fim. Então eu deixo uma mensagem enquanto psicólogo, Josi, que é cuidar de si também é cuidar
de quem nos ama e a quem amamos. Essa é a mensagem que eu deixo. E eu completo, para a gente cuidar do outro, primeiro a gente tem que cuidar de si. Primeiro a gente tem que se amar, para depois a gente amar as outras pessoas. Com certeza, perfeito e linda essa fala. Esperamos nós que faça sentido para quem poder acessar e para as pessoas que a gente cruzar no nosso dia a dia, trabalhando a nossa empatia, levar essa mensagem adiante. Muito obrigada. Você não Sim. quer deixar os seus contatos, caso para as pessoas entrarem em contato, Claro, deixo sim. marcarem consulta? Claro, deixo sim. Vou deixar meu Instagram, né? Também tem uma página no Facebook, é @jade.psi, né? Jade com demudo, que às vezes coloca Jade com I, Jade com E e não consegue encontrar. Tem o meu contato também, né? Eu posso deixar com você um cartão de visita. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial por esse espaço, porque foi a primeira vez, enquanto psicólogo negro, que fui convidado para falar sobre um tema tão complexo e tão importante, que são as consequências oriundas da violência do racismo estrutural, né? Acredito eu que esse tema deveria ser aberto por mais canais, para dar voz para outros profissionais também, que também estão nessa luta, né? Não só pela luta da saúde mental, mas por toda uma população, por toda uma nação, né? Então, parabéns ao espaço, parabéns ao canal por estar promovendo essa oportunidade de fala, de escuta e de tanta informação que pode ajudar outras pessoas. Me sinto muito honrado de estar aqui presente com você. Eu que agradeço, né, você ter aceito o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, Josi. E se precisar, estou aqui. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Até mais.